Eu vou ler apenas o verso 3 de Filipenses 3. Se você pode colocar-se de pé, faça isso, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Há 2 semanas atrás eu procurei com vocês responder a pergunta aqui em Filipenses, o que é um cristão? Quem é o cristão? E hoje, também aqui em Filipenses, eu quero falar sobre a prática desse cristão. Afinal, se sabemos quem ele é, então devemos também saber o que ele faz. Filipenses 3:3 nos diz, porque a circuncisão, a marca não é dada por Deus aos judeus, somos nós, diz Paulo. Então ele coloca algumas características, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Nosso Deus, nós temos tua palavra aberta diante de nós. Quanto carecemos desse alimento espiritual, que nos traz o poder que necessitamos a vencer o pecado no nosso próprio coração. Mas como tratamos nesta manhã, também a vencer o orgulho que tão tenazmente trabalha em nós. Ó Deus, usa destas palavras do apóstolo Paulo, a fim de que o nosso ego, o nosso orgulho fiquem no lugar onde eles devem estar, aos pés da cruz de Cristo, para que, ó Deus, a verdade de Cristo seja visível em nosso comportamento, em nossas atitudes. Nós confiamos na ação do Teu Espírito nos ajudando a aplicar a Tua palavra ao nosso próprio viver. E oramos agradecidos em nome do nosso tão grande Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Então eu vi com vocês há 2 semanas atrás sobre a respeito do cristão, e nós falamos que exatamente o cristão ele está ligado a Cristo, ele está em Cristo. Tudo aquilo que ele tem e que ele é depende do Senhor Jesus Cristo. Aqui no capítulo 3, novamente Paulo vai tratar dentro da mesma face daquilo que ele está dizendo. Eu disse a vocês há 2 semanas atrás que a carta aos Filipenses ela é muito importante para nós, porque é a carta do Novo Testamento onde a realidade daqueles crentes está mais próxima da nossa realidade. As coisas que eles enfrentaram, as coisas que eles viviam naqueles dias, realmente a perseguição que enfrentaram, o preço pago pelo seu cristianismo, a oposição tanto das questões governamentais quanto das próprias famílias deles, quando eles deixavam o judaísmo e vinham ao Senhor Jesus. E Paulo trabalhou com este povo, com tantas provações e circunstâncias contra a prática do seu cristianismo. Então, aquilo que Paulo ensinou para aqueles irmãos é que a vitória contra estas questões, a vitória contra as lutas e dificuldades que eles enfrentavam dia a dia na sua vida, tinha uma resposta apenas. O que nós precisamos para vencer essas lutas e provações no nosso viver? Paulo está respondendo aos Filipenses, nós simplesmente precisamos ser cristãos, nada mais. Nós simplesmente precisamos praticar o Evangelho. A única coisa que precisamos nas lutas deste mundo é praticarmos o que o Evangelho nos diz. Nós não precisamos de nada mais, além da verdade exposta nas Escrituras e de viver na sua prática e na confiança das promessas de Deus. A carta aos Filipenses é a demonstração de que o povo de Deus precisa da Bíblia e que a Bíblia deve conduzir a sua vida, mesmo diante das mais duras realidades e das mais duras dificuldades. Cada um de nós, eu e você, enfrentamos nossos temores, enfrentamos nossos medos, enfrentamos nossas lutas, enfrentamos nossas dificuldades. Elas são uma para mim, talvez tenha um outro aspecto para você, talvez atinja uma área da minha vida, talvez atinja outra área em sua vida, talvez a sua luta na questão do pecado envolva uma questão, enquanto para mim envolverá outra, mas a resposta para todos nós sempre é a mesma. A resposta está no Evangelho e em Cristo. A Deus está lhe chamando a ser um cristão na prática, para provar das suas bênçãos e do seu cuidado. Então, em suma, é isso que a carta aos Filipenses nos ensina. Agora, entrando no capítulo 3, eu vou apenas citar os 2 primeiros versos. O primeiro verso do capítulo 3 diz assim: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor.
Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Olha o que Paulo escreve diante de crentes que enfrentavam as lutas que eu estou descrevendo a vocês. Ele olha para eles e diz o seguinte: olha, acima de tudo isso, o seu cristianismo, realmente a prática do Evangelho, te leva a uma conduta: regozije-se em Deus enquanto você anda neste mundo. Se alegre em quem Deus é. Se alegre naquilo que Deus faz. Não ignore as dificuldades, não ignore as dores. Em ponto nenhum do Evangelho, o Evangelho diz que nós devemos viver como alienados, que ignoramos os nossos problemas. Não é isso que o Evangelho ensina. Realmente encare as suas lutas, encare os seus problemas, encare as dificuldades nesta vida. E enquanto você encara essas lutas, regozije-se no Deus que lhe salvou. A alegria realmente da vida cristã deve ser algo real e prático no nosso viver. Regozije-se em Deus em meio às suas dores. Regozije-se em Deus em meio a realmente aquilo que lhe preocupa. Regozije-se em Deus em meio às lutas desta vida. Eu lembro sempre disso quando cito Filipenses 3:1. Eu lembro de um testemunho do pastor Daniel Johnson, alguns anos atrás aqui na nossa igreja. Ele foi muito feliz na prática de dizer como ele havia encarado uma crise renal. Se, como você já teve crise renal, se você é companheiro dessas dores, olha, você sabe do que eu estou falando. Poucas coisas se comparam à cólica de rins, não é? Você quer se livrar dela de qualquer forma. Naquela vez, o pastor Daniel nos contou que ele foi internado por causa de uma crise renal fortíssima, como foi agora, nesse mês de janeiro, novamente aconteceu com ele. E ele comentou conosco, enquanto ele estava na cama do hospital, se contorcendo em dores, ele lembrava desse versículo, ele queria saber como é que ele podia regozijar-se no Senhor em meio a tantas dores. Regozijar-se no Senhor em meio a algo que realmente incomodava, que realmente tirava e tira a nossa paciência. A dor faz isso. E aquela vez ele testemunhou conosco, que ele manteve isso na mente dele, até que ele foi capaz de agradecer a Deus por aquilo. Ele disse: Senhor, obrigado, porque mesmo em meio a essas dores, o Senhor providenciou quem cuida de mim. O Senhor providenciou os remédios, os médicos, esse lugar que está tratando disso, para que logo eu seja livre disso. Ou seja, mesmo no meio das dificuldades, nós temos razões de regozijarmos no nosso Deus. Mas no verso 2 ele diz sobre um cuidado: guardai-vos dos cães. Ele está falando aqui dos judaizantes. Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, de tudo aquilo que os judaizantes faziam, não é? E queriam que os verdadeiros filhos de Deus, os crentes, eles seguissem a lei de Moisés. O que Paulo já havia deixado claro, era algo absolutamente ineficaz diante do fato que eles haviam crido em Cristo. Então ele vai chegar no verso 3, e no verso 3 ele vai tecer 3 testes ao nosso cristianismo. Então, o que tem no verso 3, e eu gostaria que você pensasse dessa forma, é uma pergunta para mim e para você. O verso 3 apresenta 3 características, 3 testes, que me colocam diante do fato se eu sou realmente um cristão ou não. Se eu realmente conheço a Cristo ou não. 3 marcas que obrigatoriamente devem estar presentes na minha vida se eu estou em Cristo, se eu crio no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. E eu gostaria então que você agora usasse dessas 3 marcas para pensar apenas em você. Não pense no seu esposo, na sua esposa, ou nos seus filhos, ou qualquer irmão ou amigo. Agora é hora de analisarmos realmente a nossa própria vida. E a primeira dessas marcas está descrita da seguinte forma no verso 3. Porque a circuncisão, ou seja, aqueles que servem a Deus somos nós, que servimos a Deus como? Em espírito. É a primeira grande marca que ele fala do cristão. Os judaizantes ensinavam algo bem ao contrário disso. Eles tinham seus ensinos, suas práticas, suas normas, seus rituais. E olha o que Paulo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 4, ele diz: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Ele está falando das questões da lei, e ele diz: olha, vocês guardam dias, meses, tempos, anos, está falando das festas judaicas. Aqui Paulo está colocando diante de nós se o nosso cristianismo não passa de um ritual. Você já pensou nisso? Que você pode fazer tudo isso simplesmente como um ritual, como algo vazio, sem razão nenhuma.
Você está fazendo por fazer. Olha o que ele diz em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Porque ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de quem? De Cristo. Ele está nos perguntando aqui, irmãos, se tudo que fazemos para Cristo, se ao virmos à igreja, se cantarmos louvores ao nosso Deus, quando nós buscamos a Ele em oração, e nós oramos hoje por diversas pessoas enfermas, se nós, quando ouvimos da palavra de Deus, nós estamos simplesmente cumprindo um ritual. Olha, o meu cristianismo se baseia nisso. Todas as semanas eu cumpro um ritual. Ele está perguntando se a sua leitura bíblica, se a sua meditação nas Escrituras, se o seu tempo de oração não é só para se desincumbir de uma responsabilidade. Perceba uma coisa. Nós, como pais, por vezes, nós podemos exigir dos nossos filhos que orem e leiam a Bíblia. Podemos simplesmente exigir deles que eles tenham 15, 20, 30, 1 hora por dia lendo as Escrituras. Sabe o grande perigo que nós passamos com isso? Simplesmente fazer eles cumprirem um ritual que nós exigimos deles. O que Paulo está dizendo aqui é que cristianismo não é um ritual morto. Cristianismo não é um ritual que você cumpre por cumprir. Cristianismo é servir a Deus verdadeiramente em espírito. E isso tem um significado importantíssimo. Jesus disse em João 4, 24, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em quê? Em espírito e em verdade. Você pode simplesmente cantar como um ritual, orar como um ritual, adorar como um ritual, mas aquilo que Deus está dizendo ao falar que devemos servir a Ele em espírito é realmente se o nosso interior, se a nossa alma se quebranta diante daquilo que nós fazemos. Você tem noção de quem é o Deus que nós adoramos? Você tem noção do tamanho desse Deus? Você tem noção de que Ele é o Deus que criou todas essas coisas? Você tem noção que Ele é o Deus que criou você, que criou a mim? Você tem noção que é o Deus a quem havemos de prestar contas na eternidade? Você tem noção da verdade e da veracidade sobre Jesus Cristo? Ele não é um mito. Ele é um homem de carne e osso assentado à destra de Deus nesse exato momento. Aquilo que Paulo está perguntando ao dizer que nós servimos a Deus em espírito é simplesmente, você treme diante de tudo isso? Realmente o seu coração se compunge diante de tudo isso? Você tem noção diante de que Deus você está? Olha o que ele diz aos Hebreus no capítulo 12. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Como? Com reverência e piedade. Você lembra daquele versículo que diz assim, guarda o teu pé? Quando? Quando você entra na casa do Senhor. Por que você guarda o seu pé? Porque você reconhece na casa de quem você está entrando. Você reconhece o grande Deus a quem você adora. Então, o primeiro teste é exatamente isso. Você está fazendo tudo isso como um ritual, ou o seu cristianismo é verdadeiro e você se quebranta diante desse Deus tão maravilhoso. Em segundo lugar, Filipenses 1,3 diz que nós servimos a Deus em espírito, e então ele diz que nós nos gloriamos em quem? Em Jesus Cristo. Ele está dizendo que a figura principal disto, que a figura principal de tudo isso que nós fazemos é Jesus Cristo. Olhe em Romanos capítulo 9, aquilo que havia na mente dos judeus e dos judaizantes, enquanto eles faziam todo o seu ritual. Paulo diz sobre eles, versos 4 e 5, são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais, Abraão, Isaque e Jacó, e dos quais é Cristo segundo a carne. Então ele diz aqui que o ritual dos judaizantes se baseava no quê? Naquilo que eles tinham, naquilo que Deus já tinha feito por eles. As alianças, a adoção de filhos, a lei, o culto, as promessas de Deus a eles.
Realmente, o culto deles estava baseado em se alegrarem pelas coisas que eles possuíam e que Deus havia dado apenas a eles. Mas agora volte seus olhos para 1 Coríntios capítulo 1, os versos 27 a 31, e observe como Deus agora trata isso na igreja. Deus escolheu, foi escolha dele, as coisas loucas deste mundo, e as coisas loucas confundem as sábias. Deus escolheu as coisas fracas, e as coisas fracas confundem as fortes. O verso 28, então, diz que Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Então, o verso 29 é muito claro, para que nenhuma carne se glorie perante ele. O caminho do Evangelho, a salvação em Cristo, nos leva a adentrar, o resumo desse texto de 1 Coríntios 1, dos versos 26 a 29, é a seguinte: a forma que Deus escolheu a salvação garante uma coisa: quando você chegar no céu, você não vai se assentar no lugar do céu e dizer assim, que você está lá agora porque Deus precisa de você. Quando você adentrar os portões celestiais, você não vai poder dizer que você agora adentrou ao céu, porque o céu é um lugar melhor com a sua presença. Porque realmente há tantos méritos, e você é uma pessoa tão incrível, que o céu e Deus realmente precisam de você. O resumo do ensino de 1 Coríntios 1 é que realmente não há glória nenhuma em nós. Nós adentraremos o céu, não por quem nós somos, mas apesar de quem nós somos. Você é um salvo em Cristo, não é pela pessoa linda e maravilhosa que você é. Você é um salvo em Cristo, não é pela pessoa justa que você é. Você é um salvo em Cristo, apesar do pecador que você e eu somos. Você é um salvo em Cristo, apesar de todas as suas falhas e de todos os seus pecados. No que os salvos se gloriam? Versos 30 e 31. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se em quem? No Senhor. Não importa o nome dessa igreja. Não importa quem seja o pastor dessa igreja. Não importa os 30 anos de história dessa igreja. Só há uma coisa que há valor aqui: Jesus Cristo. Não há nada que tenha valor aqui a não ser Jesus Cristo. Porque tudo é por Ele e para Ele, e é Ele que mantém todas as coisas. Colossenses 2,9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Jesus Cristo é Deus. E olha o que Romanos 3 vai nos dizer: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em quem? Em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Desculpe. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para que Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Se não fosse Jesus Cristo, nenhum de nós estaria aqui. Não há ninguém mais importante nesta igreja do que Jesus. Então nós repetimos o que Paulo diz no verso 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, e Deus fez em Cristo, Deus o fez para nós, toda a sabedoria, toda a justiça, toda a santificação e toda a redenção. O segundo teste é, afinal de contas, em que você se gloria? Quais são as vantagens que você conta? A primeira, servir a Deus em espírito. A segunda, qual é o motivo de glória para você? O que você vem elogiar nessa igreja? O que você vem ouvir nessa igreja? A quem você vem adorar nessa igreja? Nós nos gloriamos em Jesus Cristo e apenas nele. Não há nenhum outro motivo de glória nesta igreja a não ser Jesus Cristo. Esse é o segundo grande teste. O terceiro teste está no final do verso de Filipenses 1:3. Ele diz que nós servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo, então ele diz, nós não confiamos na carne. Agora, o terceiro teste vai falar muito sobre o nosso orgulho. E Paulo, olhando para os judaizantes,
Ele vai dizer assim em Gálatas, capítulo 6, versos 14 e 15. Mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, olha o que o verso 15 diz. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas ser nova criatura. Então, finalmente, ele nos diz, no final do verso 3, em que confiamos. No que você baseia as suas orações? No que você baseia a certeza da sua salvação? Por que realmente você acha que Deus lhe abençoa? Você sabe a razão de Deus lhe abençoar dia após dia? Você sabe a razão de Deus desviar de você o mal? Você sabe da razão porque Deus realmente te dá livramentos que você nem percebe? Notem que Deus permite que nós tenhamos noção de alguns livramentos que Ele nos dá, mas na maioria das vezes nós nem percebemos isso. Afinal de contas, por qual razão Deus lhe abençoa? Por qual razão Deus lhe deu uma família? Por qual razão Deus lhe deu filhos? Por qual razão Deus mantém o seu matrimônio? Por qual razão Deus sustenta a sua família da forma que Ele sustenta? Afinal de contas, qual é a razão de tudo isso? É você? É aquilo que você é capaz de fazer? Porque é isso que os judaizantes ensinam. Méritos humanos. Mas agora o que Paulo diz aqui é que a razão de tudo isso é Jesus Cristo e não nós. Nós não confiamos na carne, nós não confiamos em nós mesmos, mas nós olhamos para o nosso tão grande Salvador. Então observe esses 3 testes. Observe realmente aquilo que eles representam para você. Você está servindo a Deus com o coração quebrantado? Você se exalta e gloria em Jesus Cristo? E você sabe que não há motivo nenhum de confiança em si mesmo? Pois estas são as 3 marcas de um verdadeiro cristão. Você consegue encontrá-las na sua vida? Você consegue olhar para si mesmo e enxergar isso? Ou você está fazendo tudo de uma forma ritual? Você está se gloriando em coisas que não devia se gloriar e confiando mais em si mesmo do que devia confiar. O cristianismo é descrito de uma forma muito clara em Filipenses 1:3, e você deve olhar muito firmemente para isso. A segunda porção desta verdade, dos versos 4 a 8, ela também é muito prática, e eu vou colocá-las diante de vocês, explanar essas verdades. E, em suma, aquilo que os versos 4 a 8 nos dizem é uma coisa que nós estamos muito acostumados a fazer. Na empresa que você trabalha, provavelmente eles lhe deram um crachá, não é uma credencial. Para você adentrar em alguns lugares, você precisa de credencial. Alguns lugares que a gente vai, eles colocam uma pulseirinha, não é? E esses dias eu fui com a minha família num lugar desses, e eu vi que tinha uma pulseirinha, alguns eram verdes, outros eram azuis, outras eram amarelas, brancas, e eu vi uma que era dourada, e eu fiquei curioso por aquilo. Eu perguntei, falando lá com a minha família, olha, por que as pessoas têm as pulseirinhas? A nossa eu não lembro que cor que era, mas eu fui olhando, olha, por que tem alguns que têm uma pulseirinha diferente? E daí a minha filha chamou a atenção, está vendo aquele lá com a pulseirinha dourada? Literalmente, ele pode tudo. Pode entrar em todos os lugares, comer o que ele quiser, fazer o que ele bem entender e assim por diante. Se a gente perguntasse aqui como crentes, qual é a sua pulseirinha? Que cor que ela é? Qual é a sua credencial? E agora nós olhamos não para um lugar nesse mundo, mas para o céu. Qual a credencial que você vai apresentar na porta do céu? Dizem, a Bíblia não diz isso, que é São Pedro que está lá na porta, não é? Apenas dizem, a Bíblia nunca falou isso. Mas vamos dizer que realmente seja o Pedrão, não é? Pedro, com toda aquela paciência dele, não é? Você chega lá com a sua credencial. Qual é a credencial que você vai apresentar no céu? Quando você chegar diante de Deus, o que você vai apresentar diante dele dizendo que você pode ter acesso à casa dele? Qual é a credencial que você apresenta demonstrando que você tem acesso ao trono, literalmente ao trono de Deus? Em Filipenses 3:4, Paulo vai dizer assim:
ainda que também podia confiar na carne. E ele começa a falar exatamente disso, da nossa tendência de confiar em quem somos e naquilo que nós fazemos. Ele está destruindo a nossa tendência de pensar em quão grandes nós somos. E ele vai começar a descrever o que ele era antes de Cristo. Olhe sobre o nascimento dele. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. E isso é interessante. Paulo era um judeu por nascimento. A sua circuncisão se deu ao 8º dia. Ele não era um ismaelita, também filho de Abraão, mas cujos filhos eram circuncidados aos 13 anos, conforme seu pai. Ele também não era um prosélito, que foi circuncidado no momento da conversão ao judaísmo. Ele está dizendo o seguinte: eu sou um judeu raiz. Eu sou literalmente um judeu. Ninguém pode ser mais judeu do que eu. Eu fui circuncidado o 8º dia. Eu verdadeiramente sou da linhagem verdadeira de Israel. Dentro da linhagem verdadeira de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, que era considerada uma tribo de liderança entre os filhos de Deus. Foi dela, por exemplo, que saiu o primeiro rei, Saul. Ele também diz: eu sou hebreu de hebreus. E uma dessas marcas é que ele tinha conservado a linguagem hebraica, os costumes hebraicos, os ritos religiosos hebraicos. Ele diz assim: olha, quando você procura um hebreu, você olha para mim, porque eu sou um hebreu legítimo. Olha para a prática religiosa dele. Segundo a lei, fui fariseu. Os fariseus eram realmente o grupo mais ortodoxo na guarda da lei. Realmente eles eram fiéis nisso e eles levavam isso muito a sério. Como um fariseu, ele foi criado aos pés de um homem chamado Gamaliel, um dos grandes rabinos daquele dia. Ele demonstra a sua prática religiosa dizendo, segundo zelo, perseguidor da igreja. Quando ele usa a palavra zelo, ele está falando assim: eu não era um religioso desinteressado, não. Eu era alguém profundamente aplicado nessas questões. Então ele diz, segundo a justiça que há na lei, ele usa uma palavra: irrepreensível. Sabe o que ele está dizendo? Que você olhava para a religião dele e você não conseguia apontar erro nenhum. Você olhava para a religião de Paulo e dizia: esse fulano, esse cidadão é perfeito. Todas as questões exteriores eram irrepreensíveis. Ele era literalmente inatacável. Agora deixa eu aplicar isso. Você já percebeu quantas pessoas nos nossos dias vivem como Paulo? Eles vivem uma religião as quais eles vão apresentar como credencial na porta do céu. Eles vivem uma religião inatacável, uma religião realmente de legalismo, as quais eles vão apresentar diante de Deus, demonstrando: essas são as minhas credenciais para adentrar aqui. Então é importante que nós olhemos para como Jesus tratou isso. Olhe para Lucas capítulo 18, versos 9 a 11. Jesus olha para esses homens e diz assim, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu, que nós citamos agora, e o outro publicano, um homem do povo. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ele está apresentando as suas credenciais. Roubadores, injustos, adúlteros. Ele só disse os pecados que ele não cometia. Ele não citou os pecados que ele cometia. E finalmente ele olha para o publicano, um pobre homem, e ele diz: nem ainda como esse publicano. Exatamente isso. Sabe o que nós fazemos quando nós queremos apresentar as nossas credenciais? Nós julgamos pelas outras pessoas. Deus, o Senhor está vendo fulano? O Senhor reconhece que eu sou melhor que ele? O Senhor está vendo a prática de ciclano? O Senhor está vendo como eu me esforço muito mais do que ele? Em Lucas 16, versos 14 e 15, Jesus continua falando deles, ele diz assim: e os fariseus que eram avarentos ouviam todas estas coisas e zombavam dele. O verso 15 diz: e disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o quê? Os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é o quê? O que é abominação, gente? O que é abominação? É aquilo que você tem nojo.
Quando no Velho Testamento, Isaías vai falar das nossas práticas, ele diz que as nossas melhores obras são iguais ao quê? Trapos de quê? De imundícia, algo nojento. Literalmente os trapos de um leproso. O que o Senhor está citando aqui é que aquilo que nós consideramos tão elevado diante de Deus, Deus não o suporta. Olhe para aquilo, Mateus 23, que o Senhor diz aos fariseus ainda: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. O verso 28 completa: assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ele olha para nós e ele está dizendo o seguinte: olha, as credenciais que vocês apresentam são muito belas diante dos homens. As pessoas vão olhar para suas credenciais e vão dizer: olha, realmente aqui eu tenho uma pessoa extremamente religiosa diante de mim. Mas agora o que Paulo nos pergunta é se essas mesmas credenciais são aceitas por Deus. Olha o que ele continua dizendo agora em Filipenses: mas o que para mim era ganho, ou seja, o que eu imaginei que me traria algum bem, o meu investimento que eu pensava que tinha algum valor, as credenciais que eu pensava que Deus olhava para elas e realmente me abençoava por causa delas. Quando eu encontrei Cristo, eu reputei-o perda por causa dele. Eu olhei e eu reconheci que tudo isso, que todas essas credenciais, para mim eram um dano. Elas não valiam nada diante de Cristo, elas não valiam nada diante de Deus. Eu nunca seria salvo por causa delas. Quando eu olhei para Cristo, eu percebi que tudo aquilo que eu achava tão grande em mim, na realidade não tinha valor algum. Então o que acontece? Na verdade, eu também tenho por perda todas as coisas. Sabe o que Paulo fez quando conheceu Cristo? Ele virou as costas para tudo isso. Você quer saber na prática o que isso significa? Na religiosidade, nós achamos que conseguimos impressionar Deus. Então, os religiosos judeus, eles pregavam jejuns intermináveis, sacrifícios inomináveis. Eles faziam coisas das quais eles se orgulhavam. Eles olhavam para tudo aquilo e eles tinham orgulho do que eles faziam, realmente pensando que aquilo impressionava a pessoa de Deus. Paulo era assim também. E o dia que Paulo conheceu a Jesus Cristo, ele entendeu que absolutamente nada do que ele pudesse fazer teria qualquer vantagem diante de Deus. Ele disse: olha, eu simplesmente perdi o meu tempo, desperdicei a minha vida. Eu percebi que tudo aquilo que eu fazia, eu nunca fiz para Deus. E aqui está o grande problema da religiosidade. Eu nunca fiz para Deus. Tudo isso que eu fiz foi para mim mesmo. Uma religiosidade sem Jesus leva a isto. Você nunca realmente fez para que Deus fosse glorificado, mas unicamente para que você mesmo fosse exaltado. Paulo diz: olha, eu joguei tudo isso para trás, eu perdi todas essas coisas. E literalmente, aquilo que Lucas 9:62 diz, tornou-se verdade para ele: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ele disse: olha, eu nunca olhei para trás. Tudo aquilo que ficou no passado, lá ficou. E eu troquei tudo isso numa decisão consciente pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Literalmente, Paulo tinha encontrado uma pérola de muito mais valor. E realmente ele deixou para trás todas as suas credenciais, e ele então diz: pela qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória. Ele olha para trás e diz: agora eu reconheço que aquilo tudo que está lá atrás nunca teve valor.
Literalmente, Paulo vai usar um exemplo aqui que talvez você consiga montar bem na sua mente. Imagina no tempo do apóstolo Paulo, um navio carregando talvez quilos de ouro, de bens, de riquezas. Ele está atravessando algum daqueles mares, talvez o mar Mediterrâneo, e como Paulo já tinha sofrido, ele acabou por sofrer a ação de uma tempestade violenta. Ali no porão do navio ou sobre o navio estão tesouros inigualáveis. O navio está pronto a ir a pique, a afundar. O que você escolhe? Você joga fora o ouro ou perde a sua vida? Paulo diz, olha, quando eu entendi o que tinha valor, para mim foi fácil jogar fora o ouro. Quando eu entendi o que para mim tinha valor, realmente foi fácil jogar fora tudo isso, considerá-los como escória, como valor nenhum. Para quê? Para que possa ganhar a Cristo. E o que ele quer dizer com isto? Cristo já havia sido concedido a Paulo quando da sua conversão. Mas o que ele diz agora é que o seu ganho fosse só e apenas Jesus Cristo. Qual é a sua credencial para entrar no céu? Qual é a pulseirinha que você vai apresentar? De que cor? Só tem uma. Não tem outra que seja aceita nos portões do céu, a não ser aquela pulseira, eu estou usando de uma metáfora, aquela pulseira tingida pelo sangue de Cristo. Só tem uma credencial que dá acesso ao céu: o sangue do Salvador. Não são seus méritos, não são suas obras, não são sua religião, não é nada disso. Se você chegar na porta do céu com as suas credenciais, você vai ser barrado. Como que Jesus tratou disso? Ele fala de uma festa onde ele convidou muitas pessoas, o homem convidou muitas pessoas, e ele vê alguém com os trajes não adequados, e ele joga a pessoa para fora. Por quê? As credenciais erradas. Qual é a credencial que você apresenta diante de Deus nas suas orações? Por que você adora a Deus nessa igreja? Só tem uma, Jesus Cristo, e nenhuma mais. Por isso eu quero concluir lendo 1 João capítulo 5, versos 11 e 12. No final da nossa vida, apenas uma coisa importa. Quando você estiver ao limiar da morte, quando você se aperceber, se isso acontecer, que a eternidade está diante de você, só há uma coisa que importa. Notem o que João diz, o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Olha o verso 12. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Ou você tem, ou você não tem. Ou você arrependeu-se dos seus pecados e verdadeiramente confiou que Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Ele morreu no seu lugar. E Deus não aceita nada além de Jesus Cristo. Ou você não é um salvo. E se você partir deste mundo hoje, você não tem a vida. Qual é o maior tesouro do seu coração? Qual é a coisa que você não trocaria por nada? Qual é aquilo que é inegociável na sua vida? A resposta pode ser uma só: a salvação em Jesus Cristo. Você não pode trocá-la por nada. Quando o tempo da tribulação chegar, aqueles que rejeitarão o anticristo e quererão no Rei que está para vir, Jesus Cristo, vai ser colocado diante daquelas pessoas, dos mártires, a possibilidade de negar o Salvador e permanecer vivo mais um tempo, ou de ser morto. É por isso que em Mateus 24 Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Está falando dessas pessoas no tempo da tribulação. Aqueles mártires escolherão a morte, ao invés de negar Jesus Cristo. E com isso eu lembro e termino com essa ilustração de Policarpo, bispo de Esmirna, a quem Jesus escreveu em Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Policarpo tinha sido um escravo. Ele foi liberto.
Ele tornou-se pastor de Esmirna, um conhecedor do Evangelho e alguém que abençoou e levou a Cristo milhares de pessoas. As pessoas do mundo, naquela cidade tão cheia de pecados, odiavam Policarpo. E Policarpo já era um homem idoso nesse tempo, ele já tinha possivelmente bem mais de 70 anos. Eles começaram a caçar Policarpo por tudo que é lado, até que acharam ele na casa de um crente. Eles levaram Policarpo para o centro de Esmirna, e conforme eles iam indo, eles foram arrancando tudo que era de madeira que eles viam pelo caminho, cercas e tudo mais. Eles foram levando a madeira com o objetivo de queimar Policarpo vivo. E quando eles chegaram no centro da cidade de Esmirna, na praça, eles juntaram toda aquela madeira e havia um poste ali, e eles subiram com Policarpo ali, amarraram ele naquele poste, e então lhe deram uma última ameaça. Ele disse, olha, se você mantém sua fé em Cristo, você vai ser queimado aqui. Mas se você negar o seu Salvador, se você negar esse Cristo que você segue, nós te desamarramos e você sai livremente. A resposta de Policarpo foi incrível e foi uma só. Ele que tinha sido um escravo, respondeu da seguinte forma, eu conheço Jesus há mais de 40 anos. E ele nunca me fez mal. E agora, por causa da dor da morte, eu vou negar aquele que aceitou a morte por mim? O ódio daqueles homens foi tão grande que eles acenderam imediatamente a fogueira e o vento tirava o fogo da onde Policarpo estava, e aquilo estava demorando demais. E no ódio deles por aquilo que Policarpo havia testemunhado, alguns daqueles homens subiram naquele monte de madeira e o mataram a facadas. O que Jesus disse a ele? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não importa o que você perca neste mundo, Jesus Cristo vale mais. Não importa o que você vai dizer não. Não importa os pecados que você vai ter que abandonar. Não importa, talvez, os amigos ou familiares que você perderá a consideração deles. Jesus Cristo é maior. Essa é a mensagem de Filipenses. Mantenha ela firme no seu coração. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.